Eu queria que você decorasse esse texto, não é agora não. Deus ensina feedback imediato, irmãos, nos dizendo por que é que o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por quê? Porque, e aí eu vou usar a linguagem de hoje, porque a mamãe não está identificando como uma obra o que ele faz, e se identifica como uma obra, não aplica nenhuma sentença, e se aplica no outra semana, e a criança não vai ter a capacidade de fazer essa relação. Somos convocados pelo nosso Deus para o feedback imediato, amém? Você sai de casa e diz para a criança, chegar na igreja, você fica sentado e não corre. Não corra na igreja. Aliás, muitas mamães têm achado que isso não é uma má obra, que a criança pense que na igreja ela pode correr. Irmãos, são esses 5 centavinhos, sabe? Porque a questão não é a quantidade do erro, é a qualidade da ação. Ela é certa ou é errada. Você é tão ladrão se você rouba 5 centavos do bolso do outro, quanto se você roubar 1 bilhão. É a qualidade da obra, não o valor. E esse tempo do materialismo tão forte, o diabo quer que nós pensemos, mas o meu filho não me xingou, o meu filho apenas correu quando eu disse para ele não correr. Queridos, se um filho xinga a mãe, ou se um filho desce da cadeira que a mãe disse para ele não descesse, ambas as ações são más, são desobediência. E que bom que há coisas pequenininhas como 5 centavos. Que coisa boa que há esses elementos pequenininhos. Não desça da cadeira. Olha, você está dando a uma criança que não tem um arcabouço intelectual, você está dando para ela uma lei pequenininha dentro da capacidade dela obedecer. Não desça da cadeira. Ela tem capacidade para isso. Se você não aproveitar estas pequenas leis para você inserir na alma do seu filho, para você instalar na alma do seu filho a capacidade de obedecer a qualquer ordem hierárquica, infelizmente a polícia está aí. E eu fico achando a incongruência desse tempo, que faz parte do grande pacote do diabo. Olha a incongruência. Papai não bate em filho, mas o clamor popular está nas ruas para descer a idade penal para 12 anos. Quer dizer que papai que ama não pode usar vara, mas a polícia vai ter que usar com 12 anos. É incongruência demais. O diabo quer cauterizar a nossa mente. E alguns de nós estamos deixando, mas precisamos acordar em nome de Jesus Cristo. Eu quero que a gente tenha coragem de estar saindo às ruas para dizer essas coisas. Eu sou a favor da palmada. Que usemos as nossas redes sociais para estar dizendo, não queremos essa aprovação não, porque o nosso Deus diz que eu preciso, se amo o meu filho, corrigi-lo cedo com a vara. Feedback imediato. Eu achei maravilhoso quando eu li. Isso é um trabalho científico sobre o feedback imediato. E eu disse no meu coração de hoje que o Senhor sabe que feedback imediato tem um efeito mais positivo. De hoje que a Bíblia diz, eu amo a Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor é muito rica. Agora temos aí o problema, isso que nós estamos falando, é o problema de alguns pais não estarem reconhecendo o que ele deve caracterizar como má obra. O que você acha que é mais fácil de obedecer? Não usar crack, com tantos estímulos que seus filhos têm aí fora? Ou é mais fácil ele obedecer? Vai comer agora a abóbora que mamãe botou no prato. Querida Castão, nesse momento quero dizer nem abóbora nem crack. Eu lhe falo de você dar o exercício psicológico ao seu filho, dele entendendo que ordens de mamãe devem ser obedecidas. Amém? E você vai usando nessas coisas que são simples em sua casa. Só vai assistir ao programinha
depois que você guardar os seus brinquedinhos. Queridas, em nome de Jesus, compreenda que você dê uma ordem ao seu filho. Em nome de Jesus, compreenda que você dê uma lei ao seu filho. Só tem o privilégio de assistir ao filmezinho depois que se responsabilizar pela coisa simples de pegar os carrinhos e botarem ali. Qual é a dificuldade enorme que há para os músculos da sua criança? Qual é a grande dificuldade que há? Mas aí, infelizmente, algumas das mães que estão desobedecendo ao Senhor, veem que a criança enrolou e a criança vai lá, né? A criança sabe puxar saia ou a calça ou o que for. A criança sabe como irritar. A criança descobre que se ficar assim, lhe enerva. Aí ela não arruma o brinquedinho e ela fica fazendo aqui. Porque você, uma hora dessa, ela descobriu que uma hora dessa você diz, vá, vê seu filme e me deixa em paz. E eu digo, você é professora de desobediência para o seu filho. Por isso, o meu clamor dessa manhã é: você obedece às leis de Deus. Porque antes dos filhos desobedecerem aos pais, os pais estão desobedecendo ao Papai do céu. E nós precisamos voltar, irmãos, voltemos. É maravilhoso o Evangelho. Porque igreja é esse lugar onde a gente, todo dia que vem, ouve falar de erro. Mas é o lugar onde a gente ouve sempre: Deus diz, se arrependa hoje e mude, e está tudo bem com Ele. O objetivo de uma ministração dessa não é que ninguém volte para casa culpado, debaixo de um peso, fiz tudo errado. O objetivo é: fiz tudo errado, mas passado é passado, entrego ao Senhor, e aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, e eu alcanço hoje, e eu vou mudar. Aleluia, aleluia, esse é o Evangelho. Corrigir, usar a vara no tempo cedo, porque é cedo que há esperança. E o nosso Deus diz agora o limite do uso da vara. Tem limite, irmãos. Volto para Provérbios capítulo 18. Agora eu leio inteiro, porque na segunda parte é que tem com precisão o limite do uso da vara. Quer dizer, Deus não está dizendo use indiscriminadamente, com toda a força que você quiser, qualquer hora, no tempo que você quiser, de qualquer forma. Não. E você tem que saber de qual é esse versículo, para você se contrapor a estes conselheiros do mal, que vêm falar mal, mas como é que pode bater no corpo de uma criança? Isto é abuso. Vamos ver que o nosso Deus é inteligente, irmão. Deus é sábio, Deus é amor, Deus ama a família. Castiga a teu filho enquanto há esperança. Mas, você pode ler comigo, mais o quê? Não te excedas a ponto de matá-lo. Que maravilha, Deus dá um limite. Deus não está mandando que você crie cicatrizes no corpo do seu filho com a vara. A vara é um pedacinho de madeira fino e flexível, só para dar um ardorzinho no corpo da criança. Deus não está mandando que você dê, chamavam supapo, ainda tem essa palavra, né? Supapo, né? O que, irmão? Desculpe. Para eu ler 19... O texto foi 19 e 18. Vou ler de novo. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Quer dizer, se você for com muita sede ao poço, por exemplo, você não usa feedbacks imediatos. Feedback imediato, irmão, fragmenta. Se você diz assim: olha, eu disse para você não descer, você desceu, me aguarde. Aí depois, olha, eu disse para você não comer pipoca de almoço, você comeu, me aguarde. Olha, irmãos, uma hora dessa, você vai estar com tanta raiva, que você vai com muita sede ao poste, você vai usar a vara e vai se exceder. Deus diz: dê feedbacks imediatos, fragmentados, pouco a pouco, e a vara será usada só para um ardorzinho do bumbum, de preferência. Por favor, diga: o uso da vara tem limite. Agora, por que que eles, da PL da Palmada, não querem ver isso? Talvez porque nós não digamos. Talvez porque nós não defendamos com unhas e dentes
os valores do reino ao qual nós estamos fincados para dizer: o nosso Deus ama o nosso filho e quer que nós usemos a vara com limite, com amor, sem destruir nem o corpo nem a alma do nosso filho. Agora, o que vocês estão fazendo com essa cartilha de sexualidade vai destruir a alma do nosso filho. O que vocês querem, descendo a lei, porque parece que vai ter que descer mesmo, a lei penal. Mas, irmãos, vamos imaginar, é uma criança de 12 anos. Mais uma criança de 12 anos que acerta um tiro na cabeça, não é mais criança. Pois é, o que estamos fazendo com as nossas crianças então? Mas a igreja de Jesus pode fazer muito. Nós cantamos também hoje. Irmãos, é maravilhoso saber, olha, nós somos maiores do que nós temos nos considerado. Eu tenho aprendido a não dizer o prefeito, porque o prefeito, eu tenho aprendido a dizer: eu oro agora, em nome de Jesus, abençoa Neto, para que ele tenha sabedoria para conseguir resolver o problema de transporte, de congestionamento da cidade. Porque o Senhor diz: se o meu povo, eu sararei a terra. Se o meu povo, eu sararei a terra. Se o meu povo, não é essa a prefeitura de Salvador, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei Salvador. Irmãos, está na nossa mão. Está na nossa mão. Nós temos que parar de ser omissos. Nós temos que parar de achar que o evangelho está reduzido a esse encontro dominical aqui, onde nós estamos fechadinhos, confortavelmente, numa temperatura agradável, com pessoas que não nos causam mal. Irmãos, aqui é como se fosse um laboratório para a gente buscar força de novo, para ir lá fora e dizer: Deus é a favor da palmada e eu também sou. Esse é o meu povo, irmãos. O planeta não está na mão do diabo. Embora o diabo seja o príncipe das trevas, Deus tem um povo nessa terra. E as portas do inferno não prevalecem quando a gente empurra a dele. A porta da igreja tem que empurrar a porta do inferno. E a do inferno não prevalece aos empurrões da igreja de Jesus. Temos pedagogos, temos professores, temos redes sociais. Precisamos ter coragem de estar escrevendo: sou contra a PL da palmada, sou a favor de que Deus diz: castiga teu filho com a vara, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Que Deus inteligente e amoroso. Temos que ter coragem, irmãos. Nós não estamos no tempo do Facebook apenas para posar as fotos de cada viagem. É muito pouco, irmãos. O Facebook não foi criado para isso. Pelo menos o Facebook para os filhos de Deus. As redes sociais estão aí, são ferramentas do avanço da ciência, para que todo o povo, vou dizer o versículo: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, pelo Facebook, pelo MSN, pelos Hotmails, por tudo, por esses aparelhos todos. É fácil hoje a terra se encher do conhecimento do Senhor. Está na nossa mão. Não ponha só as fotos da sua viagem. Aproveite as grandes ferramentas que temos. Então nós lemos o último texto sobre o limite do uso da vara. Não te excedas na hora de usar a vara para com seu filho. Agora eu quero dizer os resultados. Os resultados da relação da mãe com os mandamentos de Deus. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí a gente tem que ir juntando. Então, se eu amo a Jesus, eu guardo o mandamento de corrigir o meu filho com a vara, no limite apropriado, para não destruir nem o corpinho nem a alma dele. Só dar a ideia de hierarquia. Você tem que me obedecer. Resultado da desobediência. Provérbios 29:15. Eu gostaria que todas as mães lessem esse texto. Eu vou ler uma vez. Depois nós vamos ler juntas, personalizando, colocando na nossa pessoa. 29:15. O Senhor diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Eu queria que cada mãe lesse comigo agora.
A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a minha criança, por favor diga, a minha criança, entregue a si mesma, ela me envergonhará. Será que você ainda não viu em nenhum consultório médico criança que se joga no chão para não obedecer ao comando da mãe? E a mãe fica com aquela carinha sem graça, porque ela, naquele momento, ela foi envergonhada. Porque ali está o atestado da irresponsável maternidade dela para com a criança. Nos mais diversos lugares, outro dia eu estava numa loja de sapatos. E a mãe passou uma vergonha enorme com a criança, porque a mãe dizia uma coisa e a criança não queria, e a mãe saiu. E no final, as vendedoras comentaram: essa não é a primeira vez que essa mãe vem aqui e essa criança sempre faz esse estardalhaço. Mas irmãos, se a Bíblia diz, a estultícia, a tolice está ligada ao coração da criança, é assim que ela vem do seu útero, pela genética espiritual adâmica. Em contrapartida, a vara da disciplina afugentará a sua criança da tolice, da estultice, da desobediência. Qual foi então o resultado de uma maternidade responsável? De uma mãe que não obedece o mandamento do Senhor? Ela será envergonhada. Você já foi envergonhada no ambiente social, no aniversário de criança, que você disse ao seu filho: você, quando chegar lá, você não avança na mesa, você espera ser servido. Quantas já foram envergonhadas porque a sua criança chegou lá e avançou, e a dona da casa, claro que fica chateada, e a sua carinha tem que ser assim: oh Pedrinho, eu não lhe disse que você não fizesse, e você fica envergonhada. Mas o pior é que algumas de nós estão jogando essa vergonha, eu não sei nem onde. Porque parece que estamos achando, qual é o problema dele avançar no doce? Ele não vai comer doce daqui a pouco mesmo. Irmãos, o nome disso é cauterização da consciência. Corra disso, porque uma vez que alguém chega na cauterização da consciência, nem o Espírito Santo convence mais. É um dos lugares mais perigosos para o ser humano. Então, primeira consequência negativa para a mãe desobediente a Deus é que ela vai envergonhar-se, vai ser envergonhada. Mas isso é pouco diante desta outra consequência. Provérbios 23, gostaria que todas as mães abrissem nesse texto. Provérbios capítulo 23. Isso, para mim, esse atestado que Deus nos mostra da falta de respeito da mãe pela ordem de Deus, para mim isso já seria suficiente para você ir correndo e comprar, fazer, criar a sua varinha. Provérbios 23, 13 a 14. Eu vou ler e depois nós personalizaremos. Não retires da criança a disciplina, pois se tu a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não é da vergonha, não é da perda de notas na escola, não é perdê-la para o pedófilo. Porque, para mim, uma das coisas piores que existe no planeta Terra é a pedofilia. Mas pedofilia diante do inferno é fichinha, como disse o irmão. Porque a pastora Damares, que vocês vão assistir, foi abusada sexualmente na infância. Hoje ela é serva do Deus Altíssimo, que batalha com o direito, ela é mestre em direito e batalha por outras crianças. Quer dizer, a pedofilia, que é terrível e que é terrível, é menor do que o inferno. E a gente tem que se assustar. E eu queria que as mães agora, vamos ler esse texto personalizando, por favor, 23, 13. Por favor, diga: eu não devo retirar da minha criança a disciplina, porque se eu a fustigar com a vara, minha criança não morrerá. Eu a fustigarei com a vara e eu livrarei a alma do meu filho do inferno. Irmãos, eu acho que esse versículo nos conclama a gostar da varinha, nos conclama a entender que a varinha só é favorável ao nosso filho, porque um dos grandes objetivos dela é impedir que a nossa criança vá para o inferno. Agora vamos para um resultado positivo. Positivo.
A mamãe que corrige o seu filho com a vara. Provérbios 29, versículo 17. Quando a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, tem criança que você olha, você tem antipatia. Tomara que esse menino já saia daqui. Eu estava numa loja outro dia, que quando a criança que pulou em cima dos móveis todos foi embora, todo mundo que estava na fila estava revoltado com aquela mãe e irritado com a criança, porque pais podem transformar a herança do Senhor, que são os seus filhos, em pessoas antipáticas, aversivas a todo mundo, que ninguém quer, que nenhum professor quer, que às vezes nem a polícia quer. Irmãos, mas isso é um mal que um adulto pode fazer com uma criança. Mas olha o benefício aqui, que o evangelho é de boa notícia. Olha a boa notícia, 29:17 diz assim: corrige o teu filho e ele te dará descanso. Aleluia. E ele dará delícias à tua alma. Irmão, pendura esse negócio lá no seu... Em todo lugar onde você olha muito. Bota lá na sua cozinha, no seu Facebook, no seu... Porque senão, nós vamos ser seduzidos pelos conselheiros das trevas. Muitos deles pedófilos. Muitos deles ensinadores satânicos mesmo. E nós acharemos que a palavra do Senhor é que é obsoleta. Eu vou terminar minha palavra com a última palavra, irmãos, do Deus Pai. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela é dividida entre primeira aliança e segunda aliança. A aliança da lei e a aliança da graça. A aliança da lei, o Velho Testamento, ou primeira aliança, é a aliança do Deus Pai. E depois vem a nossa aliança da graça, o Novo Testamento, é a aliança do Deus Filho. Agora, muito interessante que quando o Deus Pai vai fechar a aliança dele, olha o que ele diz para os pais. Então é o Deus Pai falando para os pais. Malaquias capítulo 4. A partir do versículo 4, Deus Pai fala para você, mãe, especialmente. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse profeta fará duas coisas. Primeira, converterá o coração dos pais aos filhos. Em segundo lugar, converterá o coração dos filhos a seus pais. Com que objetivo? Para que eu, Deus Pai, não venha e fira a terra com maldição. É uma maldição que Richthofen, aquela garota com toda uma vida pela frente, jovem, é uma maldição. Aquela garota está agora tão aprisionada, ela não é presa só nas grades. Não houve uma tentativa de recurso para aquela garota poder sair, poder usar algum benefício. Nenhum advogado, nenhum juiz permitiu a ela uma saidinha, nada. Os irmãos cravinhos que ajudaram a matar os pais, eles saíram agora para comemorar o Dia das Mães, mas nenhum benefício nunca Suzane Richthofen recebeu, porque é absurdo dos absurdos um filho matar os seus pais. Nem juízes ímpios aguentam no coração uma realidade dessa. Mas, irmãos, certamente aqueles pais, era uma psicóloga e me parece que um engenheiro, pessoas que estudam. Mas eu imagino, irmãos, por todos os valores da palavra de Deus, que eles foram altamente permissivos na criação daquela filha. Impossível pais dirigirem os valores de Deus de obediência para as suas crianças e as suas crianças se voltarem contra eles. Eu quero dizer para vocês, eu sei, estou vendo aqui, já é meio-dia, não tenho culpa de vocês me trazerem, vou dizer mais uma coisinha rápida. Eu agora vou me aguentar um pouquinho mais. Irmãos, existem coisas, olha, vocês conhecem a propaganda subliminar. Já ouviram falar, pelo menos? E
Então, irmãos, existem coisas que não precisa ser falada com todas as letras grifadas, negritadas, em vermelho, em pisca-pisca. A nossa mente capta tanto, às vezes capta um ar, e você diz assim para o outro: por que você não quer que eu vá com você? O outro diz assim: não, que ele disse? Eu não lhe disse que não queria. Mas o outro emitiu um sinal, que às vezes é de canto de boca, que às vezes é até na demora da resposta. Você quer que eu vá? Aí são frações, milésimas de segundos, mas o nosso cérebro foi feito pela inteligência das inteligências, e apesar do pecado, nós temos muita capacidade para perceber. Então a propaganda subliminar consegue nos atingir. Eu estou dizendo isso para você, para lhe dizer que nós somos gente de palavra. Não é de palavra verdade, estou falando de comunicação. Então, irmãos, o nosso português, que usou a palavra vossa mercê há muitos anos, muitas décadas, foi reduzindo esta palavra. E ela reduziu para você, depois ela foi reduzida para o C, e hoje é C, e daqui a pouco vai ser E, ou tal. Mas o que eu quero lhe falar dessa palavra, é que essa palavra nivela pessoas. Quando eu lhe chamo de você, e você me chama de você, nós somos do mesmo top. Eu queria dizer para vocês, que eu, como profissional de saúde mental, como ministra da palavra de Deus, lhe digo, que quando você permite que o seu filho lhe chame de você, você se nivelou com ele, você combate a hierarquia na sua própria casa. Essa música que eu citei no início, apaixonado por você, irmãos, eu nunca canto isso, eu não chamo Deus de você, nunca. A Bíblia nos diz, lá no finalzinho dela, que Sara chamava Abraão de Senhor, e Abraão era marido dela. Por que a Bíblia nos dá uma informação de Gênesis lá no final dela? Não sei se é Pedro ou se é Hebreus. Porque Deus valida hierarquia. A Bíblia nos ensina que pais devem abençoar filhos. E eu gosto de ter nascido na época em que, se eu acordasse e me dirigisse para minha mãe dizendo: mãe, eu nem terminaria de completar, ela me perguntaria: dormiu comigo? Essa intervenção materna quer dizer que a mãe valida a hierarquia, que a mãe valida que o filho se posicione no lugar dele de baixo e respeite a mãe que está em cima. Mas o filho não nasce, ele não traz do útero, ele não traz do berço a ideia de que primeiro eu digo: a bênção minha mãe, e depois que ela me abençoa, eu vou comentar a coisinha que eu queria. Irmãos, o diabo não está interessado em hierarquia. O diabo não está interessado em que crianças obedeçam seus pais. O diabo está interessado em lhe dizer: mas isso é cafonice. Mas isso é do tempo dos meus avós. Eu volto a lhe lembrar, em Jeremias, Deus diz: voltemos às veredas antigas. Voltemos, voltemos, voltemos. Eu não sei quantas de vocês terão coragem de devolver aos seus filhos o direito de pedirem a bênção a você e receber de você a devolução da bênção diária. E nesse momento, a irmã, ele que tem cabelo branco, eu também tenho, mas eu pinto os meus. Mas nós, irmãs mais idosas, temos uma responsabilidade com essa geração que está aqui dentro. Não vou nem ampliar para lá para fora. A Bíblia diz em Timóteo: vós, mulheres mais idosas, vou tirar o vós, vocês, mulheres mais idosas, vocês devem ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, não apenas o marido cá de baixo. E eu estava ensinando isso numa igreja, e uma senhora chegou para mim e disse: Ivone, mas quando eu vou dizer, elas não gostam de ouvir. As novas não querem ouvir, não. E eu devolvi para minha irmã: minha irmã, não existe na Bíblia o versículo que diz assim: fala sempre que o outro quiser ouvir. Não existe este versículo.
A Bíblia diz, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala e não te cales, porque de tanto falar, pode ser até que esta pessoa quebrante o coração e ela escute, mas se ela não escutar, essa palavra que foi dita a ela, no dia do julgamento, virá contra ela mesma, ela não poderá dizer ao juiz, eu não sabia. Irmãos, nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que as músicas todas que dizem Deus, você, eu, troco-as todas para Senhor, mesmo que a métrica já não fique tão boa, entendem? Para mim é mais importante a manutenção da hierarquia do que a métrica musical. Eu diria, dane-se a métrica. Porque eu preciso ensinar a uma geração que está sendo aprisionada porque não respeita a paz. Eu preciso ensinar essa geração. Eu tenho um colega, um amigo, pastor, de muita influência. Eu ainda quero conversar com ele sobre isso, ainda não tive oportunidade. E ele diz assim sobre o uso do você. Ele diz assim, irmãos, as pessoas lá em Brasília, com paletó e gravata, eles se tratam por vossa excelência. Não é nem o senhor, é vossa excelência, um pronome de tratamento de aparentemente maior respeito. Mas aí esse colega diz assim, mas vocês veem como é que eles se tratam lá, às vezes até com tapa? E esse colega está equivocado ao ensinar isso, porque ele está nivelando por baixo. Não é porque alguém se utilizou de uma boa ferramenta erroneamente que aquela ferramenta é imprestável. Não é porque o sexo está sendo usado pela prostituição que o sexo é errado. O sexo é bênção. Não é porque há pessoas que amam o dinheiro que o dinheiro é pecado. O dinheiro é bênção. É uma bênção se chamar os adultos, os pais, o pastor de o senhor e a senhora para a manutenção da hierarquia. Esse é mais um dos elementos que ajuda essa geração já tão destituída de respeito. Deus não é você, Deus é o Senhor. Nós combatemos tanto quando Xuxa diz o cara lá de cima, e nós nos chamamos de você e nós colocamos ele no nosso top. É a mesma coisa com outra palavra. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos orar. E eu quero lembrar para você esse último texto. O Deus Pai nos diz que o movimento de arrependimento tem que ser dos dois lados. Os pais precisam ter os seus corações arrependidos em relação aos filhos. E obviamente diz que os filhos também precisam converter os seus corações aos pais. Mas acorde. O primeiro movimento não é dos filhos se arrependerem. Você prestou atenção a isso? Primeiro são os pais que vão converter os corações aos filhos. Primeiro são os pais que vão admitir os seus erros. E os erros dos pais não são, por exemplo, não dar algo que o filho quer. Aliás, isso vocês dão até demais. O erro dos pais é não inculcarem. Essa é uma palavra de Deuteronômio capítulo 6, que diz que você, pai, tem que inculcar e imprimir na mente dos seus filhos a lei de Deus. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor, a primeira coisa que eu vou te pedir é dá-nos lágrimas. Dá-nos lágrimas, Senhor. Dá-nos lágrimas para sentir a dor dessa geração. Dá-nos lágrimas para admitir que crianças estão sendo feridas quando são elas que ditam as ordens, sem que elas tenham instrumentos psicológicos, nem financeiros, nem espirituais para estarem sobre adultos. Dá-nos lágrimas, ó Deus, para admitirmos que essa maneira de nós levarmos e criarmos as nossas crianças está absolutamente errada. Dá-nos lágrimas para entender que crianças não serão bem alimentadas se elas têm iogurte, mas se elas não têm hierarquia. Dá-nos lágrimas para entender que crianças não estarão sendo bem conduzidas na vida se elas têm curso de inglês, mas elas não conseguem obedecer ao pai e à mãe. Dá-nos lágrimas para analisar o que é ferida. Dá-nos lágrimas para não sermos levados pela onda satânica que quer cauterizar a nossa consciência, dizendo-nos que a vara de Deus prejudica, mas a pedofilia não.
Dá-nos lágrimas, ó Deus, para entendermos que uma mãe não deve ficar triste se ela não recebeu um presente material neste dia. Leva-nos ao arrependimento. Ajuda-nos a confessar que temos sido omissos. Enquanto fica mais fácil para a gente ficar na nossa atividade, deixa lá o filho assistindo o que ele quer, porque eu tenho mais facilidade para ficar sem a insistência dele. Oh Deus, se o meu povo, aqui está o teu povo, obrigada porque aqui é o teu corpo, e no teu corpo há possibilidade de cura, a bálsamo em Gileade. Queremos que o Senhor faça a verdadeira lavagem cerebral em nós. Ajuda-nos a perceber o que temos agasalhado nas nossas mentes como conselho de ímpios educadores, conselho de ímpios pedagogos, conceitos de ímpios médicos, conceitos de ímpios juízes, conceitos de ímpios deputados, conceitos de ímpios apresentadores de televisão. Ajuda-nos a não parar no caminho deles para recebermos os seus conselhos. Dá-nos coragem para ter prazer na lei do Senhor e na tua lei meditar de dia e de noite. Espírito de Deus, sabemos que o Senhor deseja salvar as nossas famílias. Sabemos que o Senhor deseja que essa geração que nós assistimos aqui hoje, tão linda, crianças tão lindas, mas que não sabem nada de valores da vida, ajuda-nos a salvar as nossas crianças desses valores distorcidos. Salva-nos desse tsunami que o diabo preparou para as nossas famílias. Salva-nos, dá-nos coragem de assumirmos que nós somos arrancados do império das trevas, que nós não temos nada com o império das trevas, e ajuda-nos a assumir que nós somos geração eleita, sacerdócio real, somos nação santa, povo adquirido com o precioso sangue de Jesus. Ajuda-nos a mandarmos os nossos filhos para o céu. Ajuda-nos a livrarmos os nossos filhos do inferno. Dá-nos coragem para assumirmos uma maternidade responsável, meu Senhor. Dá-nos coragem, Senhor Jesus. Ajuda-nos a amar as tuas escrituras. Ajuda-nos a abrir com avidez, com fome de mãe de última geração. Abrirmos Provérbios como se nós fôssemos a um excelente restaurante, instalando a língua, esperando o bom prato. Que instalemos as nossas línguas, buscando em meio às pérolas de Provérbios o ensinamento do Senhor para salvar a nossa casa. Obrigada pelo teu perdão, obrigada pela chance de recomeçarmos com o Senhor. Receba a nossa confissão como pais, de estarmos sendo omissos, de às vezes pagarmos curso de inglês e de informática e de balé e de natação, mas não fazermos sacrifício para trazermos o filho todo domingo para a escola bíblica, nem abrirmos a palavra diariamente com ele em casa, para que ele leia a Bíblia antes dele ir para o conselho dos ímpios da escola, paga às vezes com R$1.000 ou mais. Oh, perdoa-nos como pais omissos, e queremos receber do Senhor renovo nesta manhã, para empunharmos a força do Senhor, para dizer: meu filho, nós somos de um reino diferente. Na nossa casa, a lei magna não é a de Brasília, é a da palavra de Deus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus.